Oitavo ano. Nós vamos começar agora a corrigir as nossas atividades 5. Nosso primeiro exercício é na página 210, número 5. Fatorando quando necessário, calcule o MMC dos polígonos abaixo. Bom, calcular o MMC de polígonos quer dizer que você precisa primeiro escrever na forma fatorada eles. Então, eu vou analisar cada um e vou escrever na forma fatorada. Escrever na forma fatorada é escrevê-los na forma de multiplicação. O primeiro, nós não precisamos escrever na forma fatorada, porque ele já está na forma de multiplicação. 4x ao quadrado y. Já o nosso segundo, nós temos x ao quadrado menos x. O que tem em comum entre os dois termos? Porque nós temos a separação deles por um negativo. O x. Então, vou escrever o x em evidência. X ao quadrado é x vezes x. Um está em evidência, o outro fica dentro do parênteses. Como o x ele já está em evidência no segundo termo, e o espaço dele não pode ficar vazio, então eu vou preencher com menos 1. Observe que ao multiplicar x vezes x, você volta ao x ao quadrado, e x vezes menos 1, você volta a ter x. Então, escrevemos na forma de multiplicação. Nosso terceiro termo, x ao quadrado y menos x ao quadrado. O que tem em comum nos dois termos é o x ao quadrado. Então, eu escrevo ele, coloco ele em evidência. No primeiro termo, sobra o y. No segundo, o x ao quadrado já está em evidência, então eu vou acrescentar apenas o menos 1. Então, observe aqui, x ao quadrado vezes y volta a ser xy ao quadrado. X ao quadrado vezes menos 1, menos x ao quadrado. Agora que eu fatorei todos os três termos, eu vou calcular o MMC. Bom, eu vou analisar cada um dos termos e se houver repetição, eu vou pegar aquele que tiver o expoente maior. O 4 só aparece uma vez, então vou repeti-lo. Já o x ao quadrado, ele aparece 3 vezes. Aparece o x ao quadrado no primeiro, x no segundo e x ao quadrado no terceiro. Então, eu vou escrever o x ao quadrado porque ele é o que tem maior expoente. Bom, eu tenho também o x menos 1 e o y menos 1. Como eles não aparecem mais de uma vez, só aparece uma única vez, então vou repeti-los. X menos 1 e y menos 1. Esse é o MMC. Na letra B, eu tenho o primeiro termo, 3x à quarta menos 3x elevado a 3. O que tem em comum é o número 3 e o x. Então, eu vou pegar aquele que tem menor expoente, o x elevado a 3. Os dois vão ficar em evidência. Vou abrir o parênteses, o que sobrou nós vamos escrever dentro dele. Bom, no primeiro termo, o 3 já está em evidência e o x elevado a 3 já está em evidência. Mas como o x elevado a 4, falta 1 ainda, então eu escrevi x. Já o segundo termo, o 3x ao cubo, ele já está em evidência. Então, eu vou colocar 1, porque 1, quando multiplica, continua sendo ele mesmo. Como aqui o valor é negativo, então eu escrevi menos 1. X ao quadrado menos 1 é o quadrado da diferença, então é x mais 1 vezes x menos 1. E 6x ao quadrado no terceiro termo menos 12x mais 6, eu vou ver o que tem em comum nos três termos. É o número 6. Por quê? Porque o 12 você pode escrever como sendo 12, 2 vezes 6, que continua sendo 12. Então, eu vou colocar o 6 em evidência e o que sobrou dentro do parênteses. Então, no primeiro termo é 6x ao quadrado. Se o 6 já está em evidência, ainda sobrou o x ao quadrado. No segundo, nós temos o menos 12x. Como o 6 já está em evidência, então falta menos 2x. No terceiro termo, o 6 ele já está em evidência. Como o espaço dele não pode ficar sozinho, eu vou escrever 1, porque 1 vezes 6 é 6. Agora que eu tenho todos os termos escritos na forma fatorada, eu vou analisar apenas esses 6.
Ele também pode ser escrito na forma fatorada. Ele pode ser escrito como 2 vezes 3. Agora eu vou calcular o mínimo múltiplo comum. Bom, os números. Aparece o 3, o 2 e o 3 novamente. Então, eu vou repetir o 3. O x, ele aparece x elevado a 3, apenas ele. Então, eu vou repetir. O x menos 1, ele aparece duas vezes. Então, eu vou repetir ele uma vez. O x menos 1 aparece três vezes. No primeiro, no segundo. No terceiro, você vai analisar que você tem x ao quadrado menos 2x mais 1. Para ficar mais fácil, você pode escrever como x menos 1 ao quadrado. Observe que ele tem um expoente 2. Já o segundo não tem expoente, o primeiro também não tem. Então, eu vou pegar aquele com maior expoente, x menos 1 elevado a 2. O x mais 1 aparece só uma vez, então eu vou repetir. O 2 também aparece uma vez, eu vou repetir. Observe que todos os termos que aparecem, eu vou escrever no mínimo múltiplo comum. Se houver repetição, eu pego o que tiver o maior expoente. O que eu posso multiplicar? Eu posso multiplicar o 3 e o 2, 6. 6x elevado a 3 vezes x mais 1 vezes x menos 1 ao quadrado. Letra C. O primeiro é x ao quadrado menos 9. Então, você pode escrever como x menos 3 vezes x mais 3. O segundo, x mais 3, você não pode melhorar. Ele tem que ficar do jeito que está. O terceiro é 3x mais 9. Observe que o número 3, você pode ter ele nos dois termos, porque o 9 pode ser escrito como 3 vezes 3. Então, nós vamos escrever o 3 em evidência. No primeiro, nós colocamos o 3 em evidência, então ainda sobrou o x. E no segundo, nós temos o 9. Como já tem um 3 em evidência, nós vamos colocar o outro 3 em evidência. Agora, eu vou calcular o mínimo múltiplo comum. Eu vou olhar o que tem em cada termo. Observe que o termo x menos 1, ele aparece só uma vez, então eu vou escrevê-lo. Já o termo x mais 3, ele aparece no primeiro, no segundo e no terceiro. E todos eles não têm expoente. Então, é o expoente 1, eu vou repetir. Mas mesmo aparecendo em todos, você vai repetir só uma vez. E o número 3. Então, apenas por uma questão de organização, eu fiquei com 3 vezes x menos 3 vezes x mais 3. Então, o mínimo múltiplo comum são todos os termos que aparecem depois de você fatorar. Se houver repetição, basta escrever uma vez. Nosso próximo exercício é o número 6, também da página 110. Bom, o número 6, ele diz, sendo A o mínimo múltiplo comum de x elevado a 4 menos 1, de x ao quadrado menos 1 e de x menos 1, e b, x ao quadrado mais 1 vezes x menos 1, determine o valor da expressão a sobre b, sendo x igual a 2. A sobre b é você dividir o a, que é o mínimo múltiplo comum daqueles três termos que foi falado, pelo b, que é o termo que ele falou. Bom, primeiro, nós precisamos calcular, então, o mínimo múltiplo comum dos três termos de A. O primeiro termo é x elevado a 4 menos 1. Você pode escrever ele como sendo x ao quadrado mais 1 vezes x ao quadrado menos 2. É o quadrado da diferença. O x ao quadrado mais 1, você vai repetir porque não tem como mudar. Mas o x ao quadrado vezes 1, x ao quadrado menos 1, aliás, você pode escrevê-lo como sendo x mais 1 vezes x menos 1. Fatoramos o primeiro. O segundo é x ao quadrado menos 1. Nós vamos fatorá-lo do jeito que nós fizemos com esse primeiro termo, x mais 1 vezes x menos 1. E o terceiro termo, ele já está na sua forma mais simples, não tem como fatorar, que é o x menos 1. Então, o que vai ser o mínimo múltiplo comum desses termos de A? Vai ser cada um deles que você tem, sem considerar as repetições. Então, eu tenho x ao quadrado mais 1,
ele aparece só uma vez, então eu vou escrevê-lo. Já o x mais 1, ele aparece 2 vezes, mas eu vou escrever só uma. E o x menos 1, ele aparece 3 vezes. Eu também vou escrever 1. Observe que o valor da expressão a sobre b é pegar esse mínimo múltiplo comum e dividir pelo termo b. Então, o termo a é x ao quadrado mais 1 vezes x mais 1 vezes x menos 1, que é o mínimo múltiplo comum. E o termo b é x ao quadrado mais 1 vezes x menos 1. Você pode cancelar aquilo que é igual no numerador e no denominador, porque todos os termos estão multiplicando. Você só pode fazer isso se eles estiverem multiplicando. Então, quem eu vou cancelar? X mais 1, x ao quadrado mais 1, porque tem no numerador e no denominador, e o x menos 1, porque também tem no numerador e no denominador. No numerador, vai sobrar apenas x mais 1. No denominador, você cancelou tudo, então não vai sobrar nada. Agora, você substitui. Ele disse que o x vale 2. Então, se eu trocar o x por 2, vai ficar 2 mais 1, 3. Então, A sobre B é igual a 3. Nosso próximo exercício é o número 13. O exercício 13, ele diz: fatore as expressões x elevado a 3 menos x y elevado a 2 menos xy elevado a 2 mais y elevado a 3 e em seguida calcule o valor numérico da expressão para x igual a 3 e y igual a 2. Bom, ele pediu para você fatorar primeiro para simplificar os cálculos. Algumas pessoas substituem os valores de x. Você encontra a resposta, mas vai dar um pouco mais de trabalho. Bom, eu olhei e eu percebi que alguns desses termos têm coincidência, têm valores iguais. Exemplo, o primeiro termo, x elevado a 3 menos xy elevado a 2, eu tenho o valor de x. Então, eu vou colocar o x em evidência e o que sobrar vai ficar dentro do parênteses. Então, x elevado a 3, eu coloquei o x em evidência, ficou faltando x elevado a 2. Menos xy ao quadrado, o x está em evidência, então ficou faltando menos y elevado a 2. Menos, agora no terceiro termo, y ao quadrado mais y elevado a 3. Tem o y nos dois, então ele vai ficar em evidência. Se eu tirei o menos y, coloquei ele em evidência, ficou faltando o x ao quadrado. Já no segundo, se eu tenho um y em evidência, ainda ficou faltando um y ao quadrado. Observe que ele ficou negativo, porque na original ele é mais. Então, menos vezes menos volta a ser mais. O que eu tenho aqui ainda em comum? Eu tenho os dois valores que estão dentro do parênteses. Então, eu vou repetir quem está fora, eu vou uni-los, x menos y, e vou multiplicar pelos valores que estão no parênteses, x ao quadrado menos y ao quadrado. X menos y já está na sua forma mais simples, sua forma fatorada. Então, vou repetir. Já o x ao quadrado menos o y ao quadrado, eu posso escrever como sendo x mais y vezes x menos y. Agora que eu consegui fatorar, eu posso substituir, porque ficou de uma forma mais simples. O primeiro ficou x menos y. O x, ele falou que vale 3 e o y vale 2, então ficou 3 menos 2. O segundo ficou x mais y, ou seja, 3 mais 2. E o terceiro termo, x menos y, 3 menos 2. Bom, 3 menos 2, 1, vezes 3 mais 2, 5, vezes 3 menos 1, 3 menos 2, 1 novamente. Bom, 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 1, 5. Então, o nosso valor é 5. Nossa próxima atividade, número 14. Simplifica as expressões b elevado a 3 menos a, b elevado a 3 mais a, mais b ao quadrado menos a, vezes b ao quadrado mais a, mais b menos a, vezes b mais a. Depois calcule o seu valor numérico para b menos 1 e a menos 1. Bom,
O que eu posso melhorar aqui? Eu posso multiplicar, eu posso juntar. B elevado a 3 menos A vezes B elevado a 3 mais A, nós temos aqui a forma fatorada do quadrado da diferença, que nada mais é do que B elevado a 3 menos A com o expoente 2 elevado a 2, mais B ao quadrado menos A vezes B ao quadrado mais A, também é a forma fatorada de B ao quadrado menos A elevado a 2, mais B menos A vezes B mais A é a forma fatorada de B menos A ao quadrado. O que nós sabemos é que o B vale menos 1 e o A vale 1, negativo. Então, eu vou trocar esses valores. B elevado a menos 1, aliás, elevado ao expoente 3 é menos 1. Vou repetir o menos e vou trocar o A por menos 1 e elevar ao expoente 2. Eu vou repetir o menos 1 e vou fazer jogo de sinal. Menos vezes menos, mais 1. 1 menos 1 é 0. 0 elevado a 2. Mais, vou fazer o mesmo processo agora com o segundo. B ao quadrado é menos 1 ao quadrado. Quando você tem menos 1 ao quadrado, você tem um 1 positivo. Um menos 1 é 0. E como nós temos o expoente 2, 0 elevado a 2. Bom, fazemos o mesmo processo com o nosso terceiro. Substituímos o nosso terceiro termo. O B por menos 1, o A por menos menos 1, menos vezes menos é mais, 1 menos 1, 0. 0 elevado a 2. Bom, qualquer número elevado a qualquer base, sendo 0, aliás, a base, não importa quem é o expoente, a resposta é 0. Então, 0 elevado a 2 é 0. E 0 mais 0 mais 0, 0. Nossa próxima atividade, número 37. O exercício 37, ele diz: determine m de modo que x seja igual a 9. Seja a raiz da equação 6m menos 1x ao quadrado menos 2m mais 5x mais 3 igual a 0. Bom, ele pediu para substituir o x por 9. Então, é isso que nós vamos fazer, até porque ele já está na sua forma fatorada. Então, nós temos aqui uma equação do segundo grau. Então, eu fiquei com 6m menos 1, troco o x, ficamos então com vezes 9 ao quadrado, menos 2m mais 5, vezes o valor de x, que é 9, mais 3 igual a 0. Bom, eu vou repetir 6m menos 1 e vou resolver. 9 ao quadrado, 81, menos 2m mais 5 vezes 9 mais 3 igual a 0. Vou resolver essa multiplicação. 81 vezes 6m, 486m. 81 vezes menos 1, menos 81. 9 vezes 2m, 18m. Como tem um menos na frente, menos 18m. 9 vezes 5, 45. Como tem um menos na frente, menos 45. Mais 3 igual a m. Nós ficamos com uma equação na qual nós só temos a letra m. Então, você vai somar os termos que tem m, ou subtrair. No nosso caso, nós vamos subtrair. 486m menos 18m, 468m. E eu vou somar os termos que não tem m. Então, ou subtrair. Então, nós vamos fazer menos 81, menos 145, mais 3. Vai ter um total de menos 123, igual a 0. Eu vou querer o valor de m, então eu vou mudar o menos 123 do primeiro membro para o segundo, e ele vai passar positivo. 468m igual a 123. Agora eu vou mudar o 468 do primeiro membro para o segundo, ele vai passar dividindo. M é igual a 123 dividido por 468.
Eu sei que 123 é menor que 468, então a divisão não é exata. Mas eu posso simplificar. Simplificar é dividir a fração pelo mesmo valor no numerador e no denominador. Então, m vai ser igual a 123 dividido por 3, 41. 468 dividido por 3, 156. M é igual à fração 41 sobre 153. Nosso próximo exercício, número 38. Dada a equação literal 2a vezes x menos 1 menos 2b vezes x mais 1 igual a ax mais b, dê sua solução geral e sua solução particular quando a é igual a 11 e b igual a 5. Bom, eu vou substituir, então, o A por 11 e o B por 5. Nós vamos ficar, então, com 2 vezes 11 vezes x menos 1 menos 5 vezes 2, aliás, vezes 5 vezes x mais 1 igual a 11 vezes x mais 5. Então, aonde havia A, eu substituí por 11 e aonde havia B, eu substituí por 5. 2 vezes 11, 22. X menos 1, menos 2 vezes 5, menos 10, x mais 1, igual a 11x mais 5. Agora eu vou multiplicar esse 22 por x, 22x, e o 22 por menos 1, menos 22. Menos 10 vezes x, menos 10x, e menos 10 vezes 1, menos 10, igual a 11x mais 5. Lembra que você só pode somar termos que tem x com outro termo que tem x. Então, menos 22x, aliás, 22x menos 10x, menos 12x. E os termos independentes, quem não tem x, menos 22 menos 10, menos 32, igual a 11x mais 5. Eu vou agora mudar o 11x do segundo membro para o primeiro, e ele vai ficar negativo. 12x é igual a menos 11x. Vou repetir o 5 e vou mudar o 32 do primeiro membro para o segundo, e ele vai passar positivo. Bom, 12x menos 11x, 1x, ou simplesmente x. E 5 mais 32, 37. X é igual a 37. Próximo exercício, número 1. Calcule o quociente da divisão do mínimo múltiplo comum e pelo máximo divisor comum dos polinômios. Bom, primeiro nós vamos fazer a fatoração de todos os termos que aparecem. O primeiro termo é 2x menos 4. O que tem em comum nos dois é o termo 2. Por quê? Porque o 4 você pode escrever como sendo 2 vezes 2. Então, ficamos com 2 em evidência. E dentro do parênteses vai ficar o x menos 2. O termo 3x ao quadrado menos 12x mais 12, o que tem em comum nos três termos é o número 3. Por quê? 12 você pode escrever como 3 vezes 4. Então, ficamos com 3 em evidência. O primeiro termo sobrou x ao quadrado. O segundo sobrou menos 4x. E o terceiro sobrou 4. Bom, eu vou deixar ainda o 3 em evidência e vou analisar. X ao quadrado menos 4x mais 4, ele é um trinônimo perfeito. Ele pode ser escrito, então, como x menos 2 ao quadrado. Vou para o terceiro termo, x à quarta mais 3x à terceira menos 10x. O que tem em comum em todos é o termo x, então eu vou escolher aquele que tem o menor expoente, o x ao quadrado. Ele vai ficar em evidência. Se eu coloquei em evidência, se x ao quadrado tem evidência, x elevado a 4, ainda falta x elevado a 2. Eu coloquei o x ao quadrado em evidência, falta o 3 e falta um x ainda, então ficamos com 3x. Bom,
Eu coloquei o x ao quadrado em evidência, então falta ainda o menos 10. Repete o x ao quadrado e vou analisar. O x ao quadrado mais 3x, eu posso escrevê-lo como sendo também x menos 5 vezes x mais 2. Por quê? Porque se eu multiplicar o x vezes x, eu tenho x ao quadrado. Se eu multiplicar o x vezes 2, eu tenho 2x. E se eu multiplicar o menos 5 vezes x, eu tenho 5x. E 5x menos 2x, 3x. Eu também tenho o 10, que pode ser 5 vezes 2. Bom, agora que nós fatoramos, nós temos o quarto termo, que é o 2x ao quadrado menos 8. O que tem em comum nos dois? O 2. Porque o 8 você pode escrever como 2 vezes 4. Então, vou colocar o 2 em evidência. No primeiro termo ainda vai ficar faltando o x ao quadrado. E no segundo, o menos 4. X ao quadrado menos 4, eu ainda posso fatorar. Então, vou repetir o 2 novamente. E posso escrever como x mais 2 vezes x menos 2. Observe que ele pediu para você calcular o mínimo múltiplo comum deles e o máximo divisor comum. O mínimo múltiplo comum é multiplicar todos os termos que aparecem depois da fatoração. Se houver repetição, você desconsidera e escolhe apenas aquele que tem o maior expoente. Então, o termo 2, ele aparece duas vezes. Vou escrever uma. O termo x menos 2, ele aparece no primeiro, ele aparece no segundo, x menos 2 com expoente 2, e ele aparece no terceiro. Como no segundo ele tem o maior expoente, é ele que eu vou escolher, x menos 2 ao quadrado. Já o 3, ele aparece uma vez, então eu vou escrever. O x menos 2 ao quadrado nós já escrevemos. O x ao quadrado, ele aparece só uma vez, então eu vou repetir. O x menos 5, ele também aparece uma vez, eu vou repetir. E o x mais 2, ele aparece duas vezes. Como eles têm o mesmo expoente, eu vou repetir uma vez. Esse é o mínimo múltiplo comum. E o máximo divisor comum? Aliás, o que eu posso melhorar ainda nesse mínimo múltiplo comum? Eu posso multiplicar os números. Olha, 2 vezes 3, 6. Esse x ao quadrado, como ele não está dentro do parênteses, eu vou escrevê-lo primeiro. X ao quadrado vezes x menos 2 ao quadrado vezes x menos 5 vezes x mais 2. Bom, o máximo divisor comum é quando você seleciona termo comum a todos. Você vai ver que não tem nada que é comum a todo mundo aqui. Não tem um termo que é comum a todos. O 2, por exemplo, não aparece no segundo. O x menos 2, ele não aparece no terceiro. O 3, ele não aparece no primeiro e nem nos demais. Então, você vai ver que não tem um termo comum para todos. Então, não há um termo que seja o máximo divisor comum. Se não tem o máximo divisor comum, não tem como efetuar a divisão. Bom, como não tem como efetuar a divisão, nós vamos parar esse exercício por aqui. Nós concluímos, então, a correção da nossa atividade 5. Na nossa próxima aula, nós estaremos continuando corrigindo as demais atividades. Bons estudos para vocês!